crente pode julgar? Ciro Sanches Zibord. Embora concorde no todo ou em parte com o que leem aqui, muitos têm dito: não cabe a nós julgar. Quem é você para julgar? Ou ainda, somos o único exército que mata os seus soldados. Ora, como diz a palavra de Deus, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. E se alguém ainda pensa que não cabe a nós julgar, e que o fato de reconhecermos os nossos erros é combatê-los, segundo a Bíblia, é matar soldados, é bom que reflita com base nos pontos mencionados abaixo. Segundo a Bíblia, nunca devemos desprezar pregações, ensinamentos, profecias, hinos de louvor a Deus, bem como sinais e prodígios. Atos 17, verso 11, parte A. Atos capítulo 2, versículo 13, 1 Tessalonicenses 5, verso 19 e 20. Nesse sentido, de fato, não devemos julgar, mas cabe a nós provar, examinar se tudo é aprovado pelo Senhor. Atos 17, verso 11, parte B, 1 Tessalonicenses 5, parte 21, versículo 21, Hebreus 13, versículo 9. Em 1 Coríntios 14, 29 está escrito: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E em 1 João 4,1 lemos: amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse é o tipo de julgamento que faço neste bloco. Devemos julgar segundo a reta justiça, João 7,24, e não pela aparência, por preconceito ou mágoa de alguém. Jesus condenou o julgamento no sentido de caluniar. Não julgueis para que não sejais julgados, Mateus 7, verso 1. Mas no mesmo capítulo ele demonstrou que devemos nos acautelar dos falsos profetas e apresentou critérios pelos quais podemos julgar, isto é, discernir, provar e examinar, Mateus capítulo 7, verso 15 ao 23. Sempre devemos julgar pela palavra de Deus, Atos 17, verso 11, Hebreus 5, verso 12 ao 14, pois ela está acima de mim, de você, de nós, do cantor fulano, do pregador beltano, do vocalista cicrana, dos anjos, Gálatas 1, 8, da igreja tal, etc. Leia 1 Coríntios 4, versículo 6, e Salmo 138, versículo de número 2. Quarto, devemos julgar de acordo com a sintonia do corpo de Cristo. Efésios 4, versículo 14 ao 15. 1 Coríntios 2, 16. 1 João 2, verso 20 ao 27. Números 9, verso 15 ao 22. A verdadeira igreja de Cristo é o que o acompanha, o segue, e não aquela que segue ao seu próprio caminho. Em Apocalipse 2 e 3 vemos exemplos de igrejas que agradavam a Jesus, a minoria, e de outras que não faziam a vontade dele. O julgamento deve ocorrer, o quinto, o julgamento deve ocorrer também segundo o dom de discernir os espíritos, dado às igrejas de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 10 a 11, Atos capítulo 13, do verso 6 ao 11, 16, do verso 1 ao 18. Mas a falta desse dom em algumas igrejas locais faz com que os crentes se conformem com o erro e digam: quem sou eu para julgar, etc. Sexto, devemos julgar tudo com bom senso. 1 Coríntios 14, verso 33, Atos capítulo 9, verso 10 a 11. Você pode me julgar, analisar o que eu escrevo, examinar, contestar, sabia? Mas com bom senso, à luz da palavra de Deus, e não de maneira agressiva com um comportamento de fã, defendendo seu grupo ou seu cantor preferido. E não basta fazer citações bíblicas, é preciso saber citar versículos bíblicos que estejam em harmonia com o contexto. É necessário saber manejar bem a palavra de Deus. 2 Timóteo 2, verso 15. Sétimo, devemos julgar ainda de acordo com o cumprimento de predição, no caso da profecia, Ezequiel 33, verso 33, Deuteronômio 18, verso 21, 22, Jeremias capítulo 28, versículo 9. Se bem que apenas isso não é o suficiente para autenticá-la, Deuteronômio 13, versículo 1 e 2, João 14, 23, parte A. Como já mencionei neste blog, o apóstolo tal, alguém sabe de seu paradeiro, afirmou que Jesus voltaria num dos sábados de julho de 2007. Muitos esperaram seu cumprimento até o último sábado, mas no caso desta predição não era nem necessário esperar, pois já estava reprovada desde o início pelo teste da palavra.
8. Finalmente, devemos julgar de acordo com a vida do pregador, da cantora, do profeta ou do milagreiro. 2 Timóteo 2, verso 20 e 21, Gálatas 5, verso 22. Ele ou ela tem uma vida de oração e devoção a Deus? Ele ou ela honra Cristo em tudo, não recebendo glória dos homens? Ele ou ela demonstra amar e seguir a palavra do Senhor? Ele ou ela ama os pecadores e deseja vê-los salvos? Ele ou ela detesta o mal e ama a justiça? Ele ou ela prega contra o pecado, defende o evangelho de Cristo e conduz a igreja à santificação? Ele ou ela repudia a avareza ou ama sordidamente o dinheiro? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, os que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pois seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, do verso 15 ao 16. Uma palavra de Ciro Sanches Zibord. Crente pode julgar?